a motivação, né? Não. É o que faz a gente continuar fazendo esse trem, esse frio. Tamo lá, online. Olá, Isso. gente. Boa tarde a todos, todas e todos. Licença dos mais velhos, dos mais novos. Muito feliz hoje de estar aqui. Mais um bate-papo do festival Todo Canto é Palco, segunda edição. Esse festival está sendo realizado através do PROAC Lab 40, né, com recurso da Lei Aldir Blanc. É muito importante frisar isso, que esse festival só está sendo possível, eu falo infelizmente, né, que um edital de emergência, e a gente espera que não seja de emergência, né, que o apoio que chegue nas pontas, principalmente nos grupos periféricos, não precise ser uma lei de emergência, que seja uma lei contínua, né, que a gente consiga ter dignidade para trabalhar sempre. Né? É disso que a gente está falando, é multiplicar recursos para multiplicar dignidade, para multiplicar acesso, para chegar em outros lugares. E hoje a gente está aqui, muito feliz, com a galera lá do extremo leste, cidade de Tiradentes, um grupo com mais de 30 anos de história, grupo Pombas Urbanas, que está com seu espetáculo a semana inteira no nosso YouTube, né? Tá nas nossas redes. Então, quem não viu, entra lá e assiste. A gente vai falar tá aqui, ó, Cidade Desterrada, não é isso? Isso. Que o nome, né, Cidade Desterrada já dá para confundir, né? Fala assim, é um nome bom para a gente achar que tá falando errado. Então, quem não viu, entra lá e assiste. Ainda está disponível, um espetáculo bem bonito, bem legal. Eu acho que talvez a gente vai falar um pouco dele, mas a gente vai falar um pouco da trajetória do grupo também. E hoje a gente está aqui com o Paulo, integrante, diretor, ator, enfim, o cara joga nas 10 lá no Pombas também. E fala aí, Paulão, bem-vindo, chega mais. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Né? É uma satisfação nossa, né? De estar podendo participar desse festival. Eu acho que é isso mesmo. A gente tem que se virar nos 30 aí para fazer arte nesse país, né? E graças a Deus que tem gente que faz porque ama o que faz também, né? Não é uma coisa só sobrevivência, né? É também de dedicação àquilo que a gente se dedica muito a fazer, porque principalmente são coisas que a gente faz para o outro, né? Então, isso nos dá uma responsabilidade também grande no que a gente faz, né? E uma gratificação, né? De poder conseguir fazer isso, né? Ainda mais nesses dias que a gente está enclausurado aí, né? Mas a arte ela sempre viva e sempre está aí fazendo parte de nossas vidas, né? Bom, boa tarde a todos, todas, a todos, né? Estamos aqui, né, para falar sobre o nosso processo, sobre o espetáculo, quem assistiu, né? Para falar um pouco como é que também foi essa questão da montagem para a gente construir esse espetáculo. Tem a ver com a identificação, com propriedade, enfim, várias coisas que a gente identifica a partir do momento que a gente foi desenvolver nossos projetos no bairro Cidade Tiradentes. Né? Maravilha, Paulão. A gente começa sempre, né? Eu falo para a galera que a ideia do nosso festival, desde a primeira edição, para além de apresentar, porque a ideia é que a gente fosse presencial, a ideia era convidar esses grupos, não era, falo que a ideia é, né? Que a gente acredita que num Sim, futuro, sim. pós-vacina, saudáveis e fortes, a gente vai ser possível fazer presencial aqui em Jandira, né? Extremo Oeste, da onde a gente está falando e da onde é a sede do coletivo. Então, a ideia é convidar esses grupos que têm realidades, pesquisas e propostas, né, estéticas, artísticas e de dramaturgias que são parecidas, ou que pelo menos abordam as mesmas questões que a gente, por desenvolverem seus trabalhos
em territórios periféricos ou territórios que estão às margens da capital, né? No caso de vocês, eu acho que dá quase a mesma distância do centro da cidade para a cidade de Tiradentes. Eu sei que do centro até aqui acho que dá quase 40. Não sei do quanto que dá aí do centro da cidade lá do Marco Zero até a cidade de Tiradentes. Você fala de quilometragem, assim, distância? Isso. É mais ou menos isso também, viu? Dá uns 40 quilômetros, mais ou menos. Pra você ter uma ideia, a gente leva umas 2 horas quer dizer, a pessoa, né, que vai de condução tem que programar pelo menos umas 2 horas aí antes para não ter problema de chegar atrasado no compromisso lá no centro, né? São essas distâncias, né? É a nossa conta também, sempre 2 horas aqui. A Jandira aqui, a gente fala, a gente vai lá para São Paulo. Você vai para São Paulo. Louco isso, né? Engraçado. Chega a ser engraçado. E a ideia era essa, né? Continua sendo a gente, no futuro, convidar esses grupos para vir para cá, para Jandira, e a gente mostrar, reunir esses grupos. Acho que para além de dividir, né, os trabalhos novos, antigos, eu acho que também fazer mesas de conversas para a gente trocar figurinha, vendo que a gente pode contribuir um com o outro. Eu acho que criar mais pontes, né, entre esses coletivos, entre esses grupos, que às vezes também não têm a oportunidade de se conhecer, né? O estado de São Paulo é muito vasto, e por mais que a gente tenha pesquisas parecidas, trajetórias parecidas, questões parecidas, às vezes não chega o trabalho do outro, por várias questões, né? Que a gente sabe que, enfim, o mercado não faz com que as coisas nossas se mantenham de pé ou que cheguem em quem a gente quer que chegue, né? Então é difícil, né? No nosso caso, por exemplo, também geograficamente, né? Imagina como que a galera aqui de agora, hoje sim, hoje pode, né? A gente está aqui de Jandira, então a galera de Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Parnaíba, Imbu, São Roque, toda a galera aqui do fundão da Zona Oeste tem a oportunidade aí de, pelo menos, saber, né, do Pombas, né? Aqueles que não tiveram acesso e conhecimento ao longo dos 30 anos, agora tá ligado aí, pelo menos pode caçar, e falar, pô, da hora, quero ver, né? É isso que eu ia falar assim pra galera. E agora, nesse formato online, para além de a gente conversar sobre os espetáculos, a ideia é conversar falando sobre a trajetória do grupo, né? Porque eu falo para ela, assim, tão importante quanto mostrar os trabalhos, dividir os processos, é falar quem são esses grupos, como que é o modo de produção, como que é o modo de trabalho, como é que produz, como é que pensa. Então a gente parte por aí. Eu falo assim para ela, a gente começa de trás para frente e aí a gente chega no espetáculo. Legal. Beleza? Beleza. Bombas Urbanas, 1989. Como é que nasce, Paulão? Bom, a gente começa lá em São Miguel Paulista, né? É um bairro industrial, vamos dizer assim, né? Que é do lado de uma petroquímica, né? Então ele é um bairro que começa a se desenvolver a partir de um momento que começa a ter lá o desenvolvimento de uma indústria, né? Chama a nitroquímica, onde a vizinhança vai se estendendo aí, né, e vai se formando o bairro São Miguel Paulista, e através de nordestinos, principalmente a maioria dos habitantes que vão para lá são nordestinos, né. Então, em 89, a gente ainda está passando por essa mudança aí dos imigrantes aí, nordestinos, vindo para cá, para São Paulo, desenvolvendo seus trabalhos, a procura de trabalho, né, e de uma sobrevivência melhor aqui na região sudeste. E nessa época, o que eu quero dizer, por que eu estou frisando mais nesse sentido, né? Lógico que o bairro é muito maior e tem uma história muito mais aprofundada. Porque a maioria a gente, quando se formou, formamos numa oficina cultural
do Estado, né? Era uma casa cultural que dava cursos de 3 em 3 meses para jovens ali da periferia que quisessem fazer uma formação, né? Então, quem quisesse fazer teatro, ou fazia teatro pago, né? E não era baratinho, né? Era uma coisa cara, e prestava a banca lá para dar continuidade à profissão, né? Ou fazia esses cursos gratuitos, né? Para quem não podia pagar, para poder ter a noção e a experiência de estar fazendo curso, ver se é isso que quer, e depois seguir a carreira aí, se quisesse, né? E então são jovens que foram mais ou menos 23 jovens aí na época. Era um projeto desenvolvido pelo Lino Rojas Pérez, que era um peruano, chegou aqui no Brasil em 75, né? E aí ele decidiu uma época aí, né, nessa época mais ou menos, desenvolver um projeto mais para jovens, porque ele estava um pouco cansado na relação com com os atores profissionais, né? Eles desenvolviam um trabalho lá e os caras, naturalmente, ou queriam montar uma empresa ou ser político, né? E então o Leno não queria fazer formação de ator só para isso, né? O cara tem toda lá uma formação e de repente ele faz outra coisa, né? Aí então ele decidiu desenvolver um projeto chamado Semear Asas, né? Que era para trabalhar com jovens da periferia, desenvolvendo o teatro, né? E aí a gente entrou nessa leva de jovens, né? Era mais ou menos 23 jovens aí que entrou no curso e começamos a fazer lá o curso lá durante um ano, fomos ficando, né? Ia formando uma turma, aí ficava aqueles que se identificavam, no final, em 90 mais ou menos, a gente já estava com um núcleo de jovens aí formados. Aí, né? Então, foi em 89 que a gente decidiu fundar o grupo Pombas Urbanas, né? Só que não era só esse nome, né? Era Trupe de Teatro de Rua, Pombas Urbanas, Cucurucucu. Era um nome grande, a gente tinha muito problema na hora que ia participar desses festivais amadores, né? E então, para escrever um nome, a gente acabava levando muito tempo, e aí resumimos aí para Companhia Pombas Urbanas. Né? De lá a gente começou bem com os grupos de teatro amadores começam, né? Buscando seu espaço. A gente queria muito desenvolver nosso trabalho em São Miguel Paulista, onde o grupo se originou, mas era muito difícil encontrar algum espaço onde a gente pudesse dedicar 100% ali o que a gente vinha aprendendo com o Lino, né? E aí, então, teve uma hora que a gente teve a necessidade de realmente ter que ir para o centro de São Paulo, como todo o grupo, para desenvolver o trabalho lá, porque tudo acontecia ali no centro, né? Pelo menos ainda na nossa época era bem assim. O teatro, vamos dizer assim, comercial era muito mais forte, muito mais divulgado no na nossa cultura, né? E aí a gente foi para uma invasão não, uma ocupação que teve lá lá para a década de finalzinho de 80 para 90, a gente foi ocupar lá o espaço do Tendal, chamado, na época era o antigo matadouro do Matarazzo, né? Onde o trem parava lá com as carnes lá para pegar lá sei lá, a distribuição de carne, né? E saía com o trem para destruir nas outras cidades. Só que aquilo ficou abandonado por muito tempo, né? E aí os grupos começaram a ocupar, junto com até o Celso Frates, que foi na época lá, e isso ele não era secretário ainda, né? Então ele, com o grupo dele, e também ocupou. E a gente ficou dividindo, cada grupo ficou com um espaço lá, a gente ficou com uma salinha lá, a salinha 7, né? Onde cada grupo que ocupou as salas cuidavam desse espaço, limpavam, e faziam seus ensaios, seus treinos, né, e o desenvolvimento dos seus espetáculos, né.
Hoje a prefeitura ocupou também lá, então tem uma parte que é administrativa e outra parte virou um espaço cultural também, né? Onde alguns grupos ainda apresentam lá, fazendo trabalhos lá. Né? E tem oficinas culturais também. Bom, aí depois o grupo decidiu, com o tempo, né? Eu estou resumindo bem para não ficar tão longo o papo, né? Mas assim, aí o grupo decidiu, né? Já que desenvolvia alguns projetos, no próprio Tendal mesmo a gente dava algumas oficinas gratuitas para a comunidade, e era muito legal porque às vezes acontecia assim, né? Tipo, teve uma favela lá foi desapropriada, ou teve um incêndio lá, muitos moradores acabavam, é muito grande lá o espaço, né? A prefeitura levava esses moradores para morar lá, então a gente acabava tendo uma plateia também, né? Porque esses moradores iam participavam um pouco do que estava acontecendo ali, né? Com esses grupos de teatro. Então era uma convivência, além de um grupo com o outro, também das próprias pessoas que acabavam ocupando aquele espaço lá para moradia, lá por um tempo determinado. Então, às vezes a gente fazia alguns ensaios apresentando cenas, né? Então ia crianças lá com galinha debaixo do braço, um cachorro, e ficavam lá e era essa a relação que a gente tinha, né? A gente gostava muito porque a gente estava tendo um contato direto com essas pessoas e, de alguma maneira, trazendo arte para essas pessoas que estavam ali sem nada, né? Que acabaram perdendo tudo, né? Então, nesse sentido, a gente começou a pensar numa instituição, montar um instituto onde pudesse viabilizar para a gente, além de alguns projetos culturais, também sociais. E, de uma certa maneira, a gente começou a se preocupar com a arte como uma relação de como é que a arte ela tem esse poder de transformador também, né? Então, alguns temas, como questões sociais, a gente começou também a desenvolver artisticamente e começar a participar de alguns editais, às vezes, da parte social, jurídica, enfim, onde a instituição poderia abrir mais esse leque além da cultura, né? Lógico que todo o trabalho era voltado artisticamente, né? Não é que a gente abria um espaço lá para cuidar de pessoas, mas com a arte a gente desenvolvia às vezes certos assuntos que poderiam aí ajudar aquelas pessoas de alguma maneira, né? Ou montando um espetáculo pudesse falar daquela situação, né? Então, em 2000 a gente montou a Instituto Pombas Urbanas. Nessa época a gente já estava pensando retomar, né, retornar para o nosso espaço de origem, né, a Zona Leste. Porque, como falei no começo, a gente queria desenvolver nosso trabalho ali, no local mesmo, né? A gente não queria vir para o centro de São Paulo. Só viemos por uma falta de poder ter um espaço, né, para desenvolver. E aí, com a questão da instituição formada já, a gente começou a desenvolver um trabalho com a Coab. E lá, a gente ia para a Coab da Zona Oeste, ou às vezes numa Coab da Zona Sul, né? E aí, nesses trabalhos, a gente ia lá para fazer algumas coisas que pudessem desenvolver questões como moradia, e o teatro dá esse entretenimento em relação com as pessoas e esse espaço onde elas estavam vivendo, né? E aí começou a surgir uma parceria com a própria administração da Coab, que na época era o PT, e eles começaram a abrir a possibilidade, né? Porque a gente falou assim, olha, a gente gostaria muito de ter um espaço, a gente sabe que vocês têm alguns espaços aí que estão ociosos, e a gente queria ver se essa possibilidade de a gente ocupar esse espaço e desenvolver um projeto mais direcionado naquela região, enfim, né? Era uma necessidade nossa, porque a gente queria, era difícil, a gente às vezes alugava um espaço, tinha que já sair de lá, porque o aluguel aumentava, ia para outro espaço, e ia assim nessa relação. Então, às vezes você tinha que parar aquele ensaio que você estava desenvolvendo, ou aquela montagem, para poder conseguir outro espaço e aí dar continuidade, né? Então, isso leva tempo, né? E aí a gente conseguiu, lá na cidade de Tiradentes, né? Um espaço, um galpão de 1.600 metros,
estava abandonado há mais de 10 anos. Era um espaço que era um antigo Tatá, um supermercado, que era o único espaço onde as pessoas se encontravam ali, porque a cidade de Tiradentes foi formada em 84, mais ou menos, né? Então, é um bairro muito novo. Então, o que acontece? Só que eles levantaram os prédios lá e colocaram as pessoas para morar ali. Então, não tinha uma estrutura de lazer, cultural, simplesmente colocaram lá, vocês querem casa? Então toma a casa. Mas não deram essas outras estruturas também que faz parte do convívio, né? Não é só morar. Você tem também, além do alimento, né? Você tem que ter cultura também, né? Não só assim, pensado, né, Paulo? Não Oi? acidentalmente, né? Oi? Não acidentalmente. Né? Não Não, acidentalmente eles. não, Bem pensado isso. Bem pensado para que porque não tenha vínculo afetivo com o lugar, né? isso, porque o que acontece, a cultura ela tem esse poder também de agregar, né? De emocionar as pessoas, né? Quando você emociona, você acaba atingindo algo naquela pessoa que, né, uma empatia em relação ao outro, né? Porque a cultura tem essa sensibilidade, assim. Pelo menos a gente acredita nisso. Lógico, não é em todo lugar, mas ela tem esse poder de sensibilizar as pessoas, né? Então, a ideia era essa, né, de a gente, a própria Coab, né, pelo menos a administração da época, ela estava muito assim preocupada com essa relação, né, de como é que eles podiam melhorar essa situação, né? Bom, e aí a gente foi para lá, o espaço estava todo detonado, não tinha teto, não tinha, só tinha as paredes lá, e a estrutura para colocar as telhas, né? E era um antigo ferro velho, virou um ferro velho lá. As pessoas reclamavam porque tinha, às vezes, assaltos, às vezes tinha a pessoa que subia para o morro lá tinha que pagar pedágio, enfim. Era uma situação bem degradada que estava aquele espaço, né? E para não falar também da relação do próprio bairro, né, que era considerado na época um dos piores bairros, né, na relação de violência, né? Porque ah, era até considerado como se fosse cidade de Deus, né? Uma época aí, né? Logo começou, e todos conhecem a Cidade de Deus no Rio de Janeiro por causa do filme, né? Que conta bem a relação como foi lá. Então as pessoas um pouco comparavam isso. Quando a gente começou a querer ir para lá, né? Então até mesmo os amigos, né? Nos conheciam, nossa, vocês vão para lá, meu, lá só tem que tomar cuidado, hein? Que não sei o quê, como se fosse uma coisa assim, uma terra sem lei, né? Era era desprovido mesmo de muita coisa. Mas o que a gente encontrou mais legal lá foi a relação dos vizinhos, né? Que isso fez com que a gente se comovesse muito, porque era a relação que a gente buscava dentro do nosso trabalho, em relação até com outros grupos, né? Na época, pelo menos nossa, era cada um fazia o seu quadrado e às vezes surgiam até competições, não que hoje não tem, mas na época era muito acirrado essa situação, né? E a gente via muito no vizinho aquela coisa, não tenho, você está faltando açúcar aqui, ó, eu te dou aqui, te ajudo de alguma maneira, porque estamos na mesma situação, né? E a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho que não dava para a gente simplesmente fazer o projeto lá e ir embora para casa. Né? Nessa época a gente estava morando ainda no centro. O Lino chegou uma hora para a gente e falou assim, ó, vocês vão ter que... O Lino virou o nosso diretor depois, né? Vocês vão ter que ir para morar lá. Eu já, mas para que, Lino, né? Vai fazer o projeto lá. É porque, assim, não adianta vocês... É porque são realidades completamente diferentes uma da outra. O centro vive alguma coisa. Tem estrutura, tem tudo. Né? Lá não tem estrutura nenhuma. Então imagina, que projeto que vocês vão desenvolver lá em relação à cultura, se vocês não têm uma relação mais aprofundada em relação a como essas pessoas vivem. O que vocês querem dizer com a arte dentro dessa relação que acaba sendo estabelecida lá? É outra coisa. Então aí todo mundo do grupo foi morar, alugamos uma casa lá, para poder desenvolver o projeto lá no bairro.
né? Não foi tão fácil assim, né? Estou resumindo a história. A gente teve que reformar todo o galpão, a prefeitura só colocou o teto, colocou um chão lá de asfalto lá e, e arrumou os banheiros, né? Então, todas as despesas, quanto água, luz, ficou para a gente lá. A sorte que a gente tinha ganhado a Fomento ao Teatro, né? Então, isso ajudou um pouco a gente desenvolver o nosso... algumas coisas que faltavam lá, né? E nesse sentido a gente foi ganhando outros projetos também, né? Ganhamos Casa Brasil, que era um projeto federal, que era para desenvolver a questão tecnológica, né? E montar tipo como se fosse um acesso a São Paulo, que é de internet, montar um estúdio e montar um auditório, né? Isso ajudou muito a gente porque ajudou a estruturar o espaço lá para poder receber melhor as pessoas, porque quando a gente começou a ir para lá, a gente emprestava cadeiras de uma escola chamada Salgado, né? Emprestava as cadeiras delas lá, e a gente chamava o público para assistir os espetáculos nossos lá. Então as coxias a gente fazia com os lençóis que os vizinhos também traziam, né? Então essa é outra relação legal da vizinhança, né? Eles vendo as nossas estruturas começaram também a ajudar em alguma coisa. E nesse sentido a gente começou a fazer uma formação de público também, né? Porque tinha gente lá que nunca tinha visto teatro na vida deles, né? Então imagina, né? A gente também não podia chegar lá e montar toda uma estrutura cheia de coisa para o cara ver aquilo lá e de repente se assustar com aquela situação toda, né? Então a gente começou nesse sentido a desenvolver questões que pudessem muito no diálogo, né? Explicar, às vezes a gente explicava como é que se dava a relação do teatro, como é que os atores se preparavam, como é que o lance, né, de um espetáculo quando ele está acontecendo no palco, o que está acontecendo na coxia. Então, tudo isso a gente ia meio que, em todos os espetáculos que iam acontecendo, a gente ia dialogando com essa plateia que vinha lá. Para quê? Para aproximar cada vez mais o teatro, né? Porque até então as pessoas tinham uma ideia de uma coisa muito distante, mais do centro de São Paulo, mais para intelectual, para rico, e que elas não viam que isso era também para elas, né? Então, de uma certa maneira, a gente começou a aproximar o teatro, de repente, para esse público, né? E aqui eu quero já aproveitar e agradecer muito os grupos que também nos ajudaram muito nessa época, porque a gente não tinha dinheiro para pagar cachê, e pelo trabalho que a gente está desenvolvendo lá, nos ajudaram com seus espetáculos levando lá. Muitos, muitos grupos. Pois não, pode perguntar. Quando vocês foram para lá, essa transição, né, de ter um grupo e resolver se assentar, né, dentro do território, essa relação que está falando com o entorno, enfim, com os moradores, com os vizinhos, porque tem muito isso, né, Paulo, de a galera chegar num território e aí, de repente, querer fazer uma caixa de Pandora, né, como se fosse Deus Ex Machina, né, de a gente, olha que bonito, seres iluminados chegaram aqui. Só que não é isso, né, que a gente está falando. A gente está falando de a arte como um meio, né, eu falo para a galera sempre assim, né, como que vocês veem o trabalho que vocês desenvolvem nesse território? A arte como meio de uma outra coisa ou a arte como fim? O grupo, né? Porque aí fala assim, não, é um grupo que faz teatro. A gente está lá, a gente desenvolve todos os trabalhos, mas para fazer teatro. Ou não, a gente desenvolve teatro como um meio de uma outra coisa. O teatro é a ponte para uma outra coisa, ou todas as outras coisas que o Instituto, né? Porque tem essas outras atividades, né? De oficinas, enfim, várias outras coisas que o grupo acaba fazendo para que eu falo assim, é muito legal que a gente vê várias coisas em comum com os outros coletivos, né? Sim. Como simplesmente aproximar a população disso, né? Uhum. Sendo que há essa ideia inicial, isso na periferia, você está falando de 89, mas a gente em 2020, né, vai se apresentar na periferia e ainda, né, eu falo para a galera, ainda, infelizmente, é muito comum a gente ouvir falas das pessoas de que nunca foram ao teatro, de que nunca assistiram um espetáculo de teatro. Então, a gente não dá para naturalizar isso. Né? A gente está falando de 89 e está falando de 2021. Sim.
E eu sei que se a gente sair hoje em algumas quebradas, em alguns bairros periféricos, mais de 70% não viram, não foram ao teatro, né? É incrível, né? É incrível, E aí, como que porque vocês veem essa coisa de vocês? Vocês já foram com um trabalho pronto ou vocês chegaram e falaram assim, não, agora a gente tem que montar um espetáculo? não, quer dizer, a gente já tinha alguns espetáculos já na nosso, como é que fala? No repertório. No repertório, sempre me foge essa palavra, no repertório, porque né, o grupo já depois que se formou, né, o primeiro espetáculo que ele montou foi os Tronconenses, que foi um espetáculo que eu já tinha montado na Universidade de Linz, lá na Unesp, com alunos, né, de sociologia, de geografia, um espetáculo falando do mundo dos jovens, né, das crianças principalmente, que contavam como as crianças acabavam representando o mundo dos adultos, né? E como isso influenciava na vida delas, na relação, das coisas que fazem, né? Então, os Tronconeses foi o primeiro espetáculo que a gente montou nessa relação aí, né? Então, a gente tinha um repertório aí que a gente acabou levando um pouco esse tipo de coisa, né? Acho que a gente já estava com seis espetáculos mais ou menos montados, né? Então, assim, primeira coisa, assim, as pessoas, lógico, a gente chegou lá, as pessoas viram quem são esses caras, em primeiro lugar, né? Estão chegando aqui, o que eles querem aqui, né? A gente tinha uma relação também já existiam associações comunitárias que desenvolviam de uma certa maneira, né, pequena, mas desenvolviam alguma coisa de arte ali e tal, mas nada tão significativo, né? Que também ficar, pô, como é que pode um espaço enorme desse jeito ficar aí para um grupo tão pequeno, grupo de teatro ainda, o que isso aí vai virar? Isso aí tem que virar um shopping, tem que virar outra coisa, né? Porque ali era um antigo supermercado, né? Então, a gente teve que se adaptar muito a essa relação, né? É isso que você acabou de falar bem, é isso. Às vezes a gente acha que a gente acaba sendo Deus, né? Por estar fazendo uma arte e de repente as pessoas têm que nos entender. Mas nem sempre é assim. Em primeiro lugar, somos humanos, né? Eu tenho uma origem, eu tenho uma identidade. Então eu tenho que buscar muito essa minha origem, essa identidade, para encontrar nos outros o que eu tenho nessa relação, né, de comum que a gente possa trabalhar junto, né? Então a gente chegou lá encontrando várias situações, né? Em primeiro lugar, ter que reconstruir um espaço. Em segundo lugar, reconstruir uma relação que as pessoas nos entendessem como parte da casa, do bairro, né? Pô, eu não vejo você como um estranho aqui. Você faz parte daqui porque você conhece. Então, assim, a gente teve que sociabilizar todas as nossas questões, né? Então, chegava de manhã, oh, bom dia, tomar um café na padaria ali próximo, conversava com o cara ali da, da vendinha, né? O próprio bairro ele estava se reestruturando também, porque tinha muitas coisas que faltavam ainda no bairro. Não tinha hospital, agora tem um hospital grande lá, de referência. Tem FATEC não, ETEC, enfim, começaram a ter outras estruturas. Mas até então, era a estrutura que tinha era muito pouca. Para você ter uma ideia, os jovens se reuniam em pequenas ilhas, tipo assim, ocupavam um espaço ali do bairro, uma rua, fechavam a rua, para fazer encontro do vinho, por exemplo, né, onde rolava hip hop, dança, enfim, encontros de modelo, desfile, essas coisas assim. Porque não, o governo não dava muita essa estrutura, né, para desenvolver algo lá em relação a isso. Não tinha céus, né? Então, a gente foi, quando chegou para lá, a gente, uma que a gente não tinha nem ideia de como é que ia ser, né? A gente foi com a ideia de desenvolver o nosso trabalho lá para o grupo, né? Então, assim, de ensaiar, guardar o nosso material e fazer nossas pesquisas, né?
mas a comunidade começou a exigir a nossa participação dentro da comunidade, né? Inclusive, a gente, quando abriu o espaço lá, a gente queria trabalhar com jovem, adultos, mas quem frequentava lá direto lá era criança pequena, de 5, 6, 7, 10, aí variava, né? E lotava o galpão. Então a gente abria as portas, né? O primeiro dia foi assim, né? Então a criança que foi conhecendo primeiro a gente lá, e a gente foi estabelecendo uma relação com essas crianças, que aí foi trazendo a mãe, foi trazendo o irmão, né? E aí vai, os parentes, e nesse sentido a gente foi fazendo coisas lá muito voltado para esse público, né? O Pombas não tinha ideia de que ia trabalhar diretamente com criança. A situação é que nos provocou de ter que se adaptar a essa situação. E aí, então, a gente começou a construir possibilidades para a criança ali estar frequentando. Em determinado momento, a gente começou a notar que os pais deixavam os filhos lá e iam fazer suas coisas. Então, a gente começou a notar que a gente começou a virar uma creche ali, de uma certa maneira. Mas a gente não podia, né? Uma que já não tinha essa obrigação, e outra era perigoso também, né? Tinha pai lá que começou a chegar lá às 10 horas para chegar para pegar o filho, né? Então foi muito complicado. A gente teve que conversar muito com os pais, falou assim, olha, não vejam aqui como uma situação que vai solucionar todos os problemas da comunidade. Aqui é um espaço onde é um grupo de teatro que está desenvolvendo possibilidades aí de trazer a arte aqui para essa comunidade de uma maneira que ela se aproxime cada vez mais de vocês, né? E é lógico, o espaço é de vocês, não é só do Pombas porque a gente chegou aqui, né? Bom, enfim, nessa coisa a gente estava tramitando também um contrato lá de comodato no espaço, né? É um comodato de 20 anos que a gente conseguiu fechar e a gente já está há 15 anos, há 16 anos lá, né? E agora, no final, há 3 anos atrás, a gente conseguiu prorrogar por mais 20 anos mais um contrato de comodato diante dessas dificuldades todas, né? Porque muda, sempre entrava um político diferente lá na administração regional ou subprefeitura que queria tirar a gente de qualquer jeito lá, né? Então a gente tinha esse outro problema também, né? Que o Lino falava muito, ó, a gente vai ter que lidar muito com os nossos inimigos e com os inimigos externos, né? Mas sem querer ir lá e sair quebrando o pau, sem É necessidade. louco isso, né, Paulo? É muito no Você diálogo. fala a primeira questão de expectativa, né? Quando você Sim, pega um prédio no meio de uma área periférica, né? Que a cidade de Tiradentes é o maior conjunto habitacional da América Latina, né, se eu não me engano. sim. Né? A São. população da cidade de Tiradentes é bem maior que a de Jandira, por exemplo, que é um município, né, da Grande São Paulo. Só na cidade de Quanto tem Tiradentes é aí? bem. Aqui acho que tem 130, se eu não me engano. 130 mil pessoas. Então, aqui já 120, são. algo Bom, assim. a cidade de Tiradentes já está chegando a beirando aí uns 300 e pouco. 300 mil. O dobro, né? Isso, É porque é uma né? Então cidade você vê vertical, né? um bairro, e aí, você, como você falou, né? Simplesmente pensar na moradia, assim como as cidades dormitórios da Grande São Paulo, né? Assim, um lugar onde as pessoas vão dormir. Então não precisa, a gente não está pensando em lugares para essas pessoas viverem. Escola, posto de saúde, lazer. Né? Se você entrar em qualquer periferia da Grande São Paulo, até da cidade de São Paulo, aí na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, o único prédio que tem, né, em poucos os casos, né, por exemplo, na cidade de Tiradentes, que tem aí o espaço de vocês, algumas outras bairros que tem alguns espaços de grupos, o maior espaço que tem é a escola, o maior prédio público. E as Sim, crianças ainda assim, né, a população não tem acesso a esse prédio. Vai lá, sim, os filhos enquanto estão estudando para se alimentar e vai embora. Não tem relação humana com o entorno, nenhuma. Pelo contrário, é cheio de grade, cheio de, né, parece o caráter, se você vê a grande maioria das escolas que foram construídas nos anos 60, 70, elas parecem uma cadeia. As salas parecem celas mesmo.
corredor grande em cima, com salas, grade. E aí, quando você vê um espaço desse de um grupo de teatro, você fala assim, como é que um grupo de teatro vai para a periferia, resolve, né, fazer sua pesquisa, seu trabalho ali, vai fazer só teatro? Não dá, não rola. Não rola. Não Né? rola Porque porque assim, você você fala faz assim, como é que parte. seria... como é que você vai dialogar para... Que teatro é esse que você quer fazer aqui? Porque assim, irmão, não dá, aqui a gente tem muita coisa urgente. Só que aí também não dá, né? Você fala assim, só que aí também, como você falou, né? Não é uma creche, o pai deixa lá a criança, porque aí o grupo começa a arcar com responsabilidade que é do Estado. Sim. Fala assim, a gente está querendo trazer um diálogo mais humano dentro desse território artístico, humano, né? E aí quando você propõe humanidade dentro de um lugar que é cheio de carências humanas, principalmente de relação, aí eles já despejam todas, né? A periferia está ali e fala assim, mano, só esperando alguém abrir uma porta de diálogo para falar, ó, aqui falta isso, falta isso, falta isso, falta... Já que você está abrindo a porta, segura aí, porque falta tudo. E aí fala assim, e é o Estado, e é incrível como você fala assim, né? E toda vez o Estado, além de não ter um espaço desse que é gestado por ele, né? Que é o Estado que devia propor e garantir isso, né? Para a população, ainda de tempos em tempos, bate lá na porta para falar, ó, fiquem ligeiros, que senão a gente vai tomar esse espaço de vocês. Assim que a gente puder, a gente tem planos maravilhosos, mas assim, se os caras falar que quer construir mais torres de prédio na cidade de Tiradentes, falar, porra, mas, por incrível que pareça, é louco que é, né, Paulo? Você fala, aqui em Jandira, por exemplo, não tem mais muito espaço, não tem mais muito área livre, né, terrenos. É uma cidade pequena, de 17 quilômetros quadrados, enfim. E aí, as poucas áreas livres que a gente vê, pelo menos perto do centro da cidade, o que eles querem fazer? Você não vê nenhuma política pública para construção de aparelho público para essas pessoas que já vivem nessa cidade. Eles não estão preocupados com as pessoas que vivem, né? Eles estão preocupados em trazer mais gente e um lucro momentâneo para empreiteiras e possivelmente para eles, que a gente sabe como é que essas coisas funcionam, né? Sim. Porque você vai transformar um terreno público num mais um prédio privado e é isso que eles querem, sim. Eu estou falando isso só para pegar o gancho para falar, para a gente já emendar aí no Cidade Desterrada, que vocês falam bastante sobre especulação Legal. imobiliária, sobre essa questão, né, humana da relação com o espaço, com o território, e quando começa a haver assédios, né, ataques com esses moradores. O que acontece, né, nessa relação, né, importante, né? Porque, assim, isso que você falou é muito importante dessa relação. Por que só levanta os prédios e bota as pessoas para morar, né? Isso já é pensado, né? São bolsões de trabalhadores, de mão de obra. Quando o mercado precisa, vai lá e pega no bolsão, né, aquela reserva que tem lá, e utiliza aqueles trabalhadores. Quando não precisam, deixa os caras lá. Então, a gente vira um depósito, né? E por isso que, então, assim, para que eu vou pensar numa estrutura para esse cara pensar, relaxar, né? Quando você relaxa, você pensa, né? Aí você vai exigir outras coisas, Se né? humanizar, né? Vai que ele se torna humano, né? Já que, se pelo visto, do ponto unir, de vista né? deles, que ele vai se tornar humano, né? Pois é, você está entendendo? É o contrário, o cara vai trabalhar até melhor, mais disposto, né? Porque ele tem toda essa estrutura que ajuda ele também. Agora, é trabalho escravo, né? É o que a gente vive ainda, né? Mudou, as formas ainda continuam as mesmas, né? Você tem uma ideia, a cidade de Tiradentes, 70% da população é negra, você entende? Então, uma relação muito injusta aí, né? No sentido do que pode ser desenvolvido naquele bairro, que é um bairro grande, né? Então, as pessoas
acabam utilizando lá também como curral eleitoral, né? Vai lá e pega o seu voto e aí depois esquece do bairro, né? Então tem uma série de coisas que foi mexendo com a gente nesse sentido, né? A gente está 16 anos lá, então essa história era para a gente uma coisa muito assim, né? Quando a gente começou a falar com as pessoas, a ver a relação com o bairro, né? E a gente começar a se deixar penetrar pela convivência dos vizinhos e do bairro, a gente começou a perceber outras questões lá, né? Então, a primeira questão a gente que nos chamava muito era assim, o jovem se formava, né? E aí ele tinha o desejo dele era sair do bairro. E a gente falava, mas poxa, né? Por quê, né? Aí a gente foi levantando, né? E fui percebendo que era uma relação de identidade mesmo com o bairro, né? Pô, um bairro que não me dá nada, né? Aí, por outro lado, só tem violência. Aí já não falo só violência do cara te assaltar e matar, não é isso. É violência em todos os sentidos, né? Por ser negro, por morar numa periferia, enfim. Então, ele fala assim, meu, a primeira coisa que eu quero é sair. Então, assim, ele não cria uma identidade com aquilo, né? Outra, a relação com... A gente olhava, às vezes, tinha imagens, quando a gente olhava assim, em volta do galpão, tem uns prédios em volta, né? E aí tinha um monte de saco de lixo, assim, e uns 3, 4 jovens, assim, sentados em cima, olhando para o nada. Parecia assim, sem perspectiva do que seria o futuro desses caras. Você vai observando e vendo que ali, ou o cara, quer dizer, ele parte para o tráfico, né? Ou ele vai virar um peão. Essas são as únicas possibilidades que ele tem. Com sorte, né? Isso, e aí o que acontece? Então, isso nos inquietava muito na relação com as coisas, né? Então, o que a gente poderia fazer nessa história toda, né? Então, a gente ganhou um fomento e pensamos num projeto que pudesse retomar essa relação de identidade e memória, né? Que uma pessoa cria em relação ao bairro, né? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo aqui, né? E a partir daí a gente começou a levantar qual que é a história desse bairro, né? Então, a partir do momento que a gente começou a levantar, a gente começou a perceber que a história é construída a partir do momento que construíram o bairro, o que é antes e o que... E é assim, através de um olhar muito de quem está no governo naquele momento. Não é daquelas pessoas que vivem lá, que sabem realmente daquela história, né? Das lutas que tiveram para conquistar, porque não é o governo achou bonitinho, foi lá e fez tal coisa. Fez porque teve pessoas que reivindicaram aquilo para fazer, né? Então, nessa história, a gente começou, no projeto, a gente começou a levantar. E veio uma ideia dentro do projeto de fazer o Café Memória. O Café Memória era a ideia de um café mesmo, né? Com pão, né? Torta, essas coisas assim, bolo, cafezinho com leite, e convidar moradores do bairro, né? Então, aí a gente foi dividindo o projeto, né? Quem que a gente ia chamar em primeiro lugar. Então a gente começou a chamar os moradores antigos do bairro, pessoas que antes do bairro ser construído. Então a gente começou a descobrir essas pessoas, a dona Marcília, que ela nasceu praticamente ali. Então ali, ela fala que ali quando ela veio para lá, era uma fazenda de uma madeireira que tinha lá, de um alemão ainda, entendeu? Então, nessa relação, você começa a levantar. Então, tinha negros, tinha índios, que sempre no Brasil a gente esquece, né? Que também ajudaram a construir, né? Então, dentro desse bairro, a gente foi pegando um pouco essas relações a partir do momento que a gente fez o Café Memória e começamos a pedir que essas pessoas contassem a história desse bairro, né? Do que era antes, o que tinha. A gente descobriu a passagem funda, agora é um asfalto lá, mas é uma subidona que vai para Goianazes, que é um outro bairro próximo ali na Zona Leste, que é uma linha de trem que entrava ali para entrar na cidade de Tiradentes e pegar a madeira lá para fazer os pontalhetes para as vias
de férreas, né, os trens. Então, assim, isso eu estou falando de 1800 e pouco, sabe? Coisa que não é contada. Então, aí depois, em outro momento, a gente começou a chamar os moradores de luta, né? Movimento de luta, de moradia, principalmente, transporte, saúde, pessoas que já estavam engajadas pelas lutas lá do bairro. E para a gente foi muito emocionante, porque a gente começou a ver histórias ali de um bairro que estava, que aparentemente a mídia muitas vezes conta só da violência, mas não conta esse outro lado de luta, né? Importante que um bairro tem também para se desenvolver, uma cidade, né? E depois outro momento com jovens e crianças, para pensar como é que é agora, como é que está sendo esse momento do agora, né, do contemporâneo. E aí era muito legal porque vinha muitas histórias, muitas conversas, né? Então, não deu para pegar todas, a gente pegou algumas. Até falo aqui que o espetáculo, na verdade, ele é uma visão de um grupo de teatro. Ele não é a história real, vamos dizer assim, no sentido do que realmente é. Né? A gente poderia montar várias histórias lá, porque muitas histórias mesmo que os moradores iam contando para a gente, né? A gente pegou as principais, que a gente achava que dentro lá da relação do texto tinha mais possibilidade de atingir as pessoas de alguma maneira, né? E então eram histórias até engraçadas, às vezes de luta, né? Então, engraçado no sentido assim, o ponto de ônibus, por exemplo, né? Conta um pouco ali da relação dos trabalhadores, né? Que tinha um problema grande com o transporte ali. E tinha um transporte que era o único ônibus que passava ali e ainda passava numa avenida principal e nem fazia circulação. As pessoas tinham que descer do morro para pegar esse ônibus. E aí um setor dali, chamado 81, começou a ter muito problema, que era um morrão íngreme, né? E as pessoas, quando chovia, era uma lama, né, um sabão ali, né? Então as pessoas que tinham que trabalhar com a roupa, chegar no serviço lá limpinha, chegava suja lá porque, né, se lameava toda. E aí elas começavam a colocar saquinhos de sacola no de mercado, isso, no sapato, né? E descer para o ponto de ônibus, né? Só que assim, isso foi se perdurando por muito tempo e as pessoas começaram a ficar incomodadas. O que os moradores fizeram? Então, um dia eles estavam numa discussão lá, pegaram lá e sequestraram a cabine dentro com o fiscal de ônibus. Eles costumam ficar nessas cabines para fiscalizar o horário dos ônibus, né? E levou lá para onde eles queriam um ponto de ônibus. E ligaram para a empresa. Falou assim, ó, enquanto vocês não trazer esse ônibus para cá, né, um ponto de ônibus aqui para a gente não vai liberar o empregado de vocês, né? E aí foi uma briga tal, né? Os caras conseguiram, né? Mas através de passar por um perrengue danado e ter que ter uma atitude mais drástica para conseguir fazer. Se fosse pela empresa, pelo governo, ia continuar como estava. Então, de alguma maneira, a gente tentou traduzir isso para a dramaturgia, né? Para que conseguisse passar algo ali dentro de poucos minutos, né? Uma história que pudesse relatar um pouco o que aconteceu. Então, a ideia de montar o espetáculo foi, a princípio, por uma questão de identidade mesmo e memória, né? E também porque a gente queria, como se fosse um espetáculo de agradecimento por a gente estar vivendo ali e ter aprendido muita coisa naquele bairro, aprendido muita coisa nas relações. Então como se fosse um carinho, né? Um retorno para as pessoas dentro do que a gente faz quanto artista, em reconhecimento a toda essa luta para construir esse bairro que é hoje a cidade de Tiradentes, né? É muito louco isso que você falar, Paulo, que é legal, né, quando você fala um trabalho de resgate de memória, né? Sim. Principalmente na periferia, a gente tem um déficit muito grande, né, das pessoas saberem
a história, né, do seu bairro, de Sim. como nasceu, e eu falo porque a grande maioria das histórias dos bairros periféricos, das cidades periféricas, tem situações parecidas em períodos parecidos, né? Você está falando aí do período da migração brasileira, né? A gente está falando quando a galera, um grande êxodo para o Sudeste em busca de, né, de melhores oportunidades de vida e de trabalho, e aí as pessoas são jogadas para longe do centro, né? E aí, né, no caso da cidade de Tiradentes, bem longe, né, 40 quilômetros, e sem nenhum tipo de estrutura, né, sem nenhum tipo de relação com o Estado, né? É muito louco quando a galera fala assim, né, cidade de Tiradentes, Grajaú, Morato, Franco da Rocha, Perus, aí fala o Jandira, Itapevi, e aí quando fala assim, nossa, mas por que são violentos, né? Como é que fala assim, se você vive num território onde não há presença do Estado nenhuma, a única presença do Estado é o cangurão que passa às vezes para te falar, olha, estou de olho em vocês. É óbvio que a sobrevivência nesse território, né, onde as pessoas migram, e é um processo assim, elas lidam com o processo de desumanização constante que é proposto pelo Estado, né? Sim. E aí não tem expectativa do Estado vir e oferecer coisa boa, né? Eu falo para a galera sempre isso, né? A periferia resiste e resistiu até hoje porque soube se organizar estrategicamente. São pessoas sobreviventes, né? Que sobreviveram a um êxodo, que sobreviveram a vários êxodos, a várias migrações de vários tipos, né? A vários processos violentos aí, e violento não só de violência física, mas Sim. de violência, de afastamento cultural, como você está falando aí, né? De não saber a história do seu bairro. A minha aqui, por exemplo, era uma antiga pedreira, chama Vila da Amizade. E Sim. aí você vê jovens com menos de 20 anos, né, que não sabem a história do seu bairro, que já cataram o bairro asfaltado, com luz, com creche, vielas, que não desceram de barro com sacolinha no tênis para não se sujar de barro, né, não tiveram esse processo de construção, não sabe por que a viela chama Viva, ou por que a escola tem aquele nome, quem são essas pessoas, né? E ainda tem um preconceito que chega a ser a ignorância, porque é isso, né? Ignorância no sentido de não saber, de Sim. falar Sim. sobre os processos de invasão, assim, que esse sem terra fica invadindo as terras dos outros. Falou, ô, cara pálida, você sabe como é que foi criada essa vila aqui que você mora? Se não fosse sua avó, seu avô, seus pais tivessem tido coragem de vir aqui cercar um pedaço de terra e falar, vou morar aqui nesse terreno, no meio de uma pedreira, cheio de barro, aqui é ocupação, negão. A gente está falando a mesma coisa, né? A gente construiu um bairro porque por sobrevivência, não que o Estado fez, igual você fala, né? Os prédios bonitos que fizeram lá longe, bem longe. Olha como o Estado é bonzinho, né? Fez um monte de prédio e colocou a galera lá no fundão, sem nada. E aí como é que espera que essas pessoas sejam, né? Que trate bem, né? Fala assim, nossa, espero flores. Pô, você trata a galera mal pra caralho. Coloca a galera 2 horas e meia de ônibus. Quando o ônibus, né? Todo esse processo aí para poder sobreviver, para ir trabalhar, 6 horas por dia de transporte, sem direito ao lazer, sem direito ao descanso, sem direito à saúde, saneamento, e quer que essas pessoas sejam legais com vocês, boas. Né? E é louco isso, de vocês chamarem a galera no espetáculo para resgatar as memórias do bairro, né? Eu aposto que tem muita gente do próprio bairro que também não sabe desses relatos, né? Desses moradores mais velhos. Isso foi uma preocupação nossa dentro do jovem que frequentava o galpão lá e ao redor dessa falta de identidade, principalmente porque a cidade de Tiradentes foi feita não por pessoas de origem ali, né? Elas foram colocadas lá, né? Então tinha bairro, tinha gente que vinha de
da Zona Sul, da Zona Norte, né? Às vezes tinha coisas engraçadas que aconteciam, que às vezes tinha bairros que não se bicavam com o outro. Ainda, nessa época ainda tinha essa situação. E aí você bota o cara no mesmo lugar lá e já viu, né? Então saía às vezes discussões, brigas lá, porque, enfim, né, o cara já vinha com. Por isso que eu falo, ele traz essa coisa do que está ali, porque ele tem já ali, ele nasceu ali, ele tem uma identificação com aquilo, porque toda a infância, a relação afetiva dele está envolvida com aquilo que é onde ele se originou, né? Então, enfim, né? Aí o ideal seria, né, que as pessoas, que o governo pensasse de uma maneira muito mais com mais amor e mais carinho nessas relações quando faz uma situação como essa, né? A gente percebe que o que vale mais é o poder político e econômico, né? Que decide Não, tá. pelas nossas vidas Já, e tudo que a gente faz, né? Infelizmente. a ciente de que o Estado tá para defender interesses econômicos de alguns, não Total. a Total. vida. Muita gente ganhou Não, nesses bairros aí periféricos, nas construções dessas coabs. Então não foi uma coisa só simplesmente porque o povo precisa. Isso foi uma desculpa para poder construir, né? E ganhar dinheiro com pouco, isso. né? O que eles ganharam é pouco. Sim, porque. E como é que foi os relatos da galera assim, que assistiram espetáculos mais velhos? Vocês Então, por conseguiram levar incrível a que galera mais pareça, velha? sim, inclusive todos os moradores, o pessoal de luta, gente, né, a gente começou a levar muita escola também, escolas, porque a preocupação era a gente ter esse diálogo também com os novos, né, com os jovens, né, que inclusive alguns jovens que começavam a nascer, que já nasceram no bairro, né, então esse sim começa a criar uma relação de identificação ali. Então, é como você falou, né? Então, se o cara não tem nenhuma relação histórica, não sabe como é que funciona aquilo, por que ele vai querer ficar ali, entendeu? A partir do momento que ele começa a conhecer, né? Ele começa a saber como é que o bairro dele é, por que ele se constituiu assim, você cria nessa pessoa essa identificação importante, né? Aí ele vai querer participar de todas as questões que tem lá, né? Mesmo ele saindo, né? Não é que você é obrigado a ter que ficar no bairro, não é isso. Mas vamos dizer, o sentimento de querer ajudar em algo continua, né? Mesmo que ele mora em outro lugar, mas ele está ali porque ele viu que ali que aconteceu tudo na vida dele. Então era muito engraçado ver os espectadores, quando assistiam o espetáculo, se identificar com tudo que acontecia, né? Relembrar situações, porque no final do espetáculo, como aqui agora está acontecendo, a gente abria um bate-papo com as pessoas para entender realmente o que a gente estava passando, pelo menos estimulasse isso, né? Essa reflexão sobre o bairro que eu moro, né? Sobre as histórias que são contadas lá. Então as pessoas começam a falar, puxa, eu não sabia que aqui tinha uma relação. Imagina, aí a gente é meio louco ainda, né? Porque aí a gente resolve, aí além do índio, aí além do negro, do branco, e contar a história a partir, né? Começar o espetáculo com seres cósmicos, né? Que são os encantados, que eles vão contar um pouco dessa origem, o que seria ideal, o que seria essa relação com, com o universo e o que a gente vive aqui, né? Parece que a gente ainda vive muito uma coisa assim, bom, a Terra é a única, não existe outros planetas, não existe, talvez não existe outra, somos os únicos viventes desse universo inteiro, né? Então, esses seres, eles trazem um pouco dessa relação mais espiritual, mais, como é que fala? Numa relação até mesmo com as nossas origens, como é que eu posso dizer? Com a benzendeira, com aquela pessoa curandeiro. São pessoas que estão ligadas com o lado cósmico, com a espiritualidade e com o terreno ao mesmo tempo, né?
que a gente foi perdendo Outros também. registros simbólicos, né? Subjetivos. Isso, porque isso que faz com que a gente, quer dizer, contar a partir daí faz um pouco nos fazer, olha aí que você é humano em primeiro lugar, né? E dentro dessa relação, é lógico que você vai se relacionar com tudo que está aí, mas você tentar pensar que você, o que tudo acontecer contigo vai acontecer com o outro também, né? Mais ou De menos a quando gente que é? tentou dizer. O espetáculo é de 2015, né? Foi estreado em 2015. 2015. A gente sempre com essa ideia de pensar num espetáculo que pudesse. Foi um momento do grupo também, né? O Pombas passou por várias coisas ali no galpão, né? Em 2005 o Lino faleceu, né? Devido à violência também. E então muita coisa a gente teve que reestruturar no nosso espaço lá, a gente mesmo, né? Para poder conseguir administrar, atuar e coordenar um espaço de 1.600 metros com tudo o que está acontecendo. A gente conseguiu formar lá 4 grupos, né? As Filhas da Dita, os Quatro Ventos, o Bico de Lata, o Circo Teatro Palombar, né? São jovens formados, hoje estão independentes, desenvolvem seus trabalhos independentes, com seus projetos, né? Que era a ideia também de a gente percebia que esse jovem se formava e aí ele saía do seu bairro porque não tinha condições de trabalho lá. Então, com os projetos a gente conseguiu vislumbrar um projeto de vida para cada jovem dentro do seu coletivo, né? Então, para a gente foi muito importante. Lógico, né? A gente não vive só de rosas, né? Passando por perrengues também, né? Como eu falei, né? O próprio Pombas saiu um pouco. A gente teve muito problema com a prefeitura, em todo momento querendo tirar. Agora está mais tranquilo, né? Mas tivemos que mostrar muito respeito lá, não no sentido violento, mas no sentido por que a gente veio fazer ali, né? E o espetáculo ele foi um pouco para concretizar todo esse tipo de questão que a gente passava ali. Então, no meio do espetáculo, a gente também acaba contando a história do grupo, né? Que foi uma indicação até mesmo de algumas pessoas ali dos movimentos, falando, pô, mas você está contando a história de todo mundo, mas não de vocês aqui. Vocês também fazem parte dessa história aqui. Principalmente desse espaço aqui. Se não fosse vocês aqui nesse espaço, né? sim, não existiria a possibilidade da gente, né, ter esse momento de cultura e lazer aqui que vocês estão proporcionando também para a gente. Para você ter uma ideia, quando o Lino morreu, a gente não sabia se ia continuar ou ia fechar o espaço. Teve uma mãe lá que começou a bater lá na porta lá do galpão e falou assim, vocês têm que abrir, gente. A gente percebe, a gente sente a dor que vocês estão sentindo, porque é uma dor que todo mundo passa, que todas as mães passam aqui com seus filhos devido à violência. A gente vive aqui. E a gente aprendeu a ter que se levantar. Então, como esse espaço é muito importante para a gente gostaria que vocês se levantassem para que a gente pudesse continuar. E aí não teve choro nem vela, né, cara? A gente, ele não morreu, acho que um mês depois a gente teve que continuar com o trabalho lá. Então, então foi nessa relação, né? Aí a gente, dentro dessa possibilidade, a gente também contou um pouco misturando a história do grupo com a história do bairro, mas no sentido de um grupo de teatro vindo para aquela região lá e tentando aí descobrir, desvendar quais são os segredos desse bairro, né? Legal. Paulo, tem uma cena que é muito legal do espetáculo, você falando essa Sim, coisa da relação dos moradores cobrarem vocês, né? E normalmente acontece mesmo essa coisa da galera confundir a ficção com a realidade quando a gente está fazendo teatro na rua, né? E sim, esse momento de as pessoas serem tomadas pelas histórias que a gente está contando e achar que de certa forma é a história delas, né? sim. Isso também acontece com frequência em outros relatos de outros coletivos, as nossas experiências aqui também nos levam em situações muito parecidas, né? De a galera
Pará, a gente tem um espetáculo aqui, por exemplo, que chama Sertão Seco, uma episódio graciliana, que a gente fez a partir do Sertão Seco, do Graciliano, e do Vidas Secas, né? Do Graciliano Sim, Ramos, para contar exatamente sobre isso, né? Sobre essa migração, sobre esse povo, como é que se diz? E fica migrando para lá e para cá, perdi agora a palavra, em busca de sobrevivência, né? Mas que no fundo, né? Assim, ela fala uma coisa muito melhor, assim, ela quer que os meninos sejam melhores, sim, que eles não sejam bichos, né? sim, E a gente parava no meio do nosso espetáculo e fazia um café durante ele e parava com as pessoas. E cada personagem ia contando sua história, falou: você quer um café? Quero. E você? De onde você veio? Como é que você veio parar aqui? Só que o nosso era a própria plateia. sim. Você veio da onde? Você falou: eu vim de Brasília. Estou aqui em Jandira há 40 anos, sou advogado. Olha só. Que legal, o que você faz? Assim, você gosta? Estou feliz. Nunca ninguém me perguntou quem eu sou e de onde eu vim, por que eu estou aqui. E às vezes a gente é roubado por uma palavra, né? Por um gesto, por uma imagem, por uma atenção, um gesto de atenção e cuidado. Se alguém perguntar: oi, tudo bem? E você? De onde você veio? Até porque isso pega, é muito emocionante para as pessoas, né? Relembrar de onde veio, por que está aqui, como é que chegou. E legal que as reações se parecem também, né? Das pessoas cobrarem a gente na rua para saber, mas isso aqui. E legal que vocês fazem uma cena falando do hospital, né? Sim. A É, moça para e fala: vocês têm que falar do hospital, mas a gente é só um grupo de teatro. O que a gente pode fazer é teatro. sim, E eu acho que também nos coloca no chão, assim, às vezes, né? Coloca os nossos pés no chão, porque às vezes essa busca de relação, de troca, de escuta, faz a gente se perder um pouco qual é a nossa função, às vezes, né? Para que viemos? O que a gente faz? sim. Fala, não, a gente faz teatro. E achei muito legal essas coisas, de parar e falar: não, a gente não pode trazer o hospital, mas a gente pode fazer teatro com isso. E acho que esse é o campo, né, que a gente atua. Sim. É legal você estar falando isso porque a gente. Porque foi uma situação que o Pomba se encontrou em um determinado momento, né? Eu dei o exemplo lá das crianças, mas tiveram muitas outras coisas, exigência do bairro, né? Porque o grupo começou a se tornar referente em questão, né? Do tipo, a gente conseguiu trazer projetos importantes para o bairro, né? Então, tipo, fábrica de cultura, por exemplo, né? Hoje ele está, são os prédios chamados fábrica de cultura, onde desenvolve cultura ali nos prédios, né? Na época, foram disponibilizados, assim, uma licitação para grupos de pesquisa e mapeamento para desenvolver uma pesquisa nas regiões periféricas e desenvolver um projeto, isso eu estou falando de 2005, um projeto voltado para construir prédios onde pudesse desenvolver uma cultura, processos artísticos mais aprofundados, né? E aí nessa época a gente concorreu, né? Não sendo uma empresa de pesquisa, mas porque a gente tinha muito conhecimento da região que a gente vivia, né? Na Zona Leste, né? A gente atuava não só na cidade de Tiradentes, como também em outros bairros ali, como São Miguel, Guaianazes, enfim, né? E, e na época era o PSDB, né? Então tinha uma exigência que a gente contratasse profissionais técnicos de pesquisa para desenvolver esse trabalho, né? A gente falou: olha, a gente pode até fazer isso, né? Se vocês querem nossa experiência, mas ela vai ser feita da maneira que a gente quer. Porque a gente vive numa periferia, a periferia tem que ter, a gente tem que trazer oportunidades para ela. Não é só simplesmente vou lá e boto o negócio, faço pesquisa, aproveito da situação e vou embora. Eu ganhei, agora não deixei nada. E aí então a gente começou a desenvolver, na época o Lino ainda estava vivo, né? E
Quer dizer, foi na mesma época que o Lino faleceu, né? Mas quando a gente começou, o Lino ainda estava vivo. Então o Lino contratou profissionais, mas para fazer capacitação, professores da USP que pudessem capacitar jovens das periferias. A gente pegou 4 regiões, né? São Mateus, Sapopemba, São Miguel Paulista e Cidade Tiradentes. E a partir dali a gente foi levantando associações que trabalhavam com jovens e que pudessem aí a gente fazer um contrato com eles durante a pesquisa para que eles pudessem desenvolver essa pesquisa. Por quê? Era uma maneira de estimular esse jovem a conhecer melhor o bairro dele, a conhecer as outras entidades que desenvolviam alguma coisa voltada para a cultura dentro do bairro dele. Quer dizer, de uma maneira, ele está mais inserido, né, não só viver ali, mas ele está mais inserido nas coisas que estavam acontecendo ali no bairro, né. Então, só que assim, a gente não ia pegar esse jovem e se vira e faz pesquisa, ele tinha que ser capacitado. Então, a exigência nossa foi isso, criar uma capacitação para eles, contratar profissionais, em vez de criar, contratar técnicos para fazer, a gente queria técnicos que pudessem capacitar esse jovem para poder desenvolver esse trabalho, porque aí a gente queria contratar o jovem desse bairro. Outra exigência nossa foi criar conselhos que pudessem ser intermediário entre a comunidade que ia ser construído o prédio lá e o governo. Porque pelo governo também, a gente levanta a coisa aqui e não quer conversa. Por incrível que pareça, foram cedendo para a gente e a gente foi construindo isso e foi muito bom, positivo. E aí, infelizmente, foi nessa época que o Lino faleceu. O Marcelo, do Pombas Urbanas, teve que assumir a presidência do grupo para dar continuidade ao projeto, porque já estava, né, era um contrato grande, né? E na época era assim, eram 39 milhões de dólares, que uma parte era do BID, Banco Internacional, e outra parte era o governo, acho que era 10 milhões, era o governo que ia investir para fazer a construção desses espaços. Aí o que aconteceu? A gente conseguiu montar a equipe com jovens, né? Estava indo tudo bem, aconteceu essa fatalidade com a gente, teve que dar continuação. E quando a gente criou os conselhos, né, para dialogar, as pessoas, as entidades começavam a querer saber o que a gente ia fazer com esses 39 milhões, como se isso viesse para a gente. Então a gente teve que explicar, porque a gente abria espaço, convidava as associações para poder discutir que era um projeto para todos, não era só do Pombas. A gente podia muito bem fazer para nós só, mas a gente achava necessário a comunidade participar, porque é uma construção. O governo tem que entender que a construção se parte através da comunidade, não porque eles mandam. E isso tinha que também ser inserido, essa ideia, na própria comunidade, porque também muitas vezes a gente acha, por essas relações, que a gente não tem essa possibilidade de ter que dialogar, entendeu? A gente sempre tem que lutar por isso. E o que acontecia? Os caras começaram a meio que boicotar a situação, né? Então o coordenador lá do governo, que era para conversar com o pessoal, começava a não vir, faltava, chegava atrasado, não fazia o diálogo verdadeiro. Para quê? Para sucatear a relação lá na reunião e o povo. A gente começou a ter muito problema lá, a gente decidiu não dar continuidade. Fizemos mapeamento, levantamos o diagnóstico, né? Fizemos o diagnóstico da relação, da importância dos espaços, né? De que tinham que respeitar pelo menos a relação das pessoas que viviam nessas regiões e que, se possível, contratassem pessoas que viviam também nessas regiões, né? Não é monta um negócio lá e traga um professor lá de não sei da zona, e o cara nem conhece o que está acontecendo ali na realidade. Um professor daqui já conhece a realidade, já até deu aula para um ou outro lá, então é muito mais fácil de abrir diálogo nesse sentido. Enfim. Bom, os prédios foram montados, a gente entregou lá o projeto certinho, né, e foi construído os prédios lá, né. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque para a gente, o Pombas, nesse sentido, começou a se transformar numa referência dentro dessa relação com o governo também e a comunidade, porque muitas associações iam fazer alguma coisa lá e ficavam muito num espaço pequeno entre elas.
Então, acabava sendo ruim, né? Então, tudo que acontecia, você nem sabia o que estava rolando. Uma associação não sabia o que a outra estava fazendo. Porque também tinha uma disputa, né? Porque o governo também faz isso, né? Ele não abre um diálogo com todos os entendimentos, ele abre quem quer o melhor aí, entendeu? Então, você tem que passar por cima daquele outro lá e não trabalha junto. Quando você trabalha junto, você exige coisas que, de repente, vão ajudar todo mundo. Não é o ideal para mim só, mas acaba sendo ideal, né? Acaba atingindo todas as pessoas, né? Então, nesse sentido, a relação com o espetáculo, né, e as coisas que a gente foi fazendo, foi levando a gente muito para essa possibilidade de uma relação, de um projeto que realmente fosse necessário para a comunidade. A gente só é necessário lá pela identificação que as pessoas começaram a ter com a gente lá. Não porque a gente falou, chegamos aqui, vamos fazer. A gente se tornou necessário porque as pessoas começaram a falar de nós. E defender, quando você começa a ser defendido por outras, que às vezes nem participam lá, mas sabe que você existe e sabe da importância do seu trabalho em relação à comunidade, aí essas pessoas começam a defender você. Entendeu? Diante de qualquer ataque. Bom, Paulão, a gente já está chegando aqui no nosso... Passa rápido, né? Sim, parece que é. Uma hora e meia, mas muito legal ouvir você dividir aí com a gente, né, as histórias do Pombas, a história desse espetáculo, né, que um resgate de memória do grupo e da cidade de Tiradentes, né, os relatos de alguns moradores pelo olhar do grupo, e o grupo também se olhar, né, olhar para o bairro e se olhar de novo através do espetáculo, muito bonito. Então, assim, quem não viu, corre lá que ainda está disponível, assiste, né? O espetáculo está disponível lá no YouTube do Coletivo dos Anjos, só ir lá assistir. E também procura aí, dá uma caçada nos trabalhos do grupo. Pombas Urbanas desenvolve um trabalho muito bonito na cidade de Tiradentes. Então, vai lá, procura saber o que a galera está fazendo, a galera da Zona Leste, né? Chega mais, se aproxima, né? Eu também, a gente daqui de Jandira, ele fala, pô, espera aqui no momento aí possível, né? Em breve a gente espera, né? Que seja tão logo pós vacina, todos seguros e vacinados, que a gente possa colar aí no espaço de vocês, tomar um café, fazer uma visita, quem sabe levar nossos trabalhos para apresentar aí também, né? Para dialogar para a galera e espera com muito desejo a presença do Pombas aqui em Jandira. E vai ser muito louco, vai ser muito legal. Então, já agradeço aqui em nome do Coletivo dos Anjos, né, o Paulo e todo o grupo, na pessoa do Paulo aí, a todas e todos e todos do Pombas Urbanas, muito obrigado pela participação no nosso festival. Certo? Muito obrigado, né? Lógico que eu acabei contando aqui, são 30 anos, né, de existência do grupo e resistência, né? Que é um trabalho de muita luta, né? Para conseguir se manter durante 30 anos, não só como nós, tem vários grupos aí também, como União Olho Vivo, né? Que se mantém aí, porque quando o teatro ele tem essa importância para a comunidade, para o bairro e para a própria cidade, né? Ele se mantém vivo, né? Tem as nossas páginas, né, que vocês podem quiser saber mais sobre o Pombas, né, que é no Facebook, né, é só colocar Pombas Urbanas lá, e no nosso Instagram também, tem lá fotos, tem coisas que estamos fazendo, né. Neste momento estamos trabalhando em online também, estamos desenvolvendo alguns projetos em aulas online, né, tivemos que se adaptar aí e estamos indo aí. Quero agradecer muito a oportunidade do Grupo de Jandira, né, de estar abrindo esse espaço também para a gente aí no festival, né, isso enriquece a cidade, enriquece as pessoas, né, enriquece os grupos que estão junto aí, porque vocês estão levando outras experiências importantes aí, tão quanto a nossa, que vão enriquecer também aí o desenvolvimento de vocês. É importante participar, é importante valorizar, porque isso é que também vai fazer com que a cidade se torne referência aí.
Muito obrigado a todos, todas e a todos. Valeu, Paulão. Então, assim, para encerrar esse bate-papo, essa ideia sobre a história, a trajetória do Grupo Umbas Urbanas e sobre o espetáculo, eu vou deixar aqui um trecho do espetáculo, que é uma fala do Lino, no meio acho que no finalzinho do espetáculo, para a gente encerrar com isso. E a gente termina por aqui. Valeu, gente. Paulão, obrigado. Vamos Obrigado, nos meu irmão. falando, não nos afastemos, nos mantemos perto, porque a Sim, por geografia favor. não é pouca. Para nós é pouco, distância é pouca, a gente está acostumado com distância. Sim. Precisar, Jandira está aqui à disposição. Obrigado pelo espaço, obrigado pela recepção aí. E principalmente obrigado por vocês estarem na luta aí também, mantendo o teatro aí vivo na cidade. Eu sempre falo que quando a gente vai visitar um grupo ou um espaço, né, de algum grupo de teatro, que cada grupo que está aí morando, vivendo nessa cidade aí é um fator muito importante para a cultura aí, entendeu? Para o desenvolvimento. Porque vocês não, a gente não faz ideia do tamanho da importância que é o nosso trabalho dentro de uma comunidade, dentro da cidade. Parabéns, gente, parabéns, anjos, e que como o próprio nome de vocês diz, né, espero que esses anjos, essas asas aí, abracem muita gente aí e façam muito teatro ainda. Maravilha. Deixa eu ver se a galera Lu, nosso, depois vai dar o play para a gente assistir juntos aqui e a gente encerra com um trecho do espetáculo Cidade Desterrada, com a fala do querido, saudoso Lino Lino Rojas. Robles. Desculpa, Luiz, e a voz é do nosso mestre lá do União Olho Vivo, César Vieira. César Vieira. Ele que leu a carta falando sobre essa história nossa aí dentro do espaço. Pô, maravilhoso. Emocionante. Muito bonito. É isso. A gente Muito termina obrigado. com a carta do Lino, lida pelo grande mestre César Vieira, do Teatro União e Olho Vivo. Obrigado, Paulão. Obrigado, Obrigado, gente. Luiz.
Acompanhe a programação, ainda tem coisa, a gente está aí na reta final. Amanhã a gente conversa com a galera lá do interior de São Paulo, que também está na Batalha Produzindo Teatro, Grupo Rosa dos Ventos, fazendo palhaçaria e levando histórias pelo grande São Paulo, aí interior. Enfim, obrigado, gente. Até já. Valeu. Lu?